Olá pessoal, tudo bem? Bem, como tinha prometido, né? A gente estava esperando já, essa data chegou. Hoje, 1º de setembro de 2022. Hoje vamos começar uma jornada. Hoje eu estou aqui cumprindo aquilo que o Senhor determinou na minha vida, né? Para que vocês me conheçam, para que vocês entendam o poder da palavra, o que a palavra fez e o que ela tem feito em minha vida. Deixar só um versículo agora para a meditação dos irmãos, para entender o que vai acontecer no decorrer deste período em que vamos estar juntos, né? Mateus 10:32 está dizendo o seguinte: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que estás no céu. Meus irmãos, quantas vezes nós nos colocamos em situações aonde a gente caminha por escolhas erradas? Quantas escolhas erradas você já fez no decorrer da sua vida? Hoje eu quero que você me conheça. Para eu entrar na tua casa, eu quero que você me conheça. Conheça quem eu fui, o que eu vivi, o que eu fiz. Para você entender quem eu sou hoje. Hoje a pessoa que vai entrar na tua casa tem um novo endereço, né? Um homem convertido. Mas a pessoa que eu vou te apresentar do meu endereço antigo, né, da minha velha vida, é algo que realmente talvez pode chocar algumas pessoas. Mas você vai entender o que Deus faz na vida daquele que busca, daquele que acredita e que tenha certeza de que a palavra de Deus ela é curadora e libertadora. Porque foi assim que o Senhor me recuperou e me curou de todas as coisas que eu passei, de todas as minhas escolhas erradas que eu fiz no decorrer de uma vida. A minha história não é diferente de nenhuma outra pessoa que entrega a vida para os vícios. Nenhuma. Ela começa com declínio em pequenos passos. É tudo muito lento. Lento. É uma coisa após a outra, que leva a outra, que leva a outra, até a gente chegar realmente na beira do precipício, no abismo, digamos assim, né? Eu sou filho de uma mãe solteira. Minha mãe teve 6 filhos, né? Eu sou quarto desses 6 filhos. Eu sempre fui uma pessoa muito querida, desde pequeno, muito querido. Sempre tive uma relação muito boa com todo mundo. Eu sempre falo que eu tive um coração que não era meu. Sempre vivi coisas que outras pessoas, talvez, por serem de família simples e humilde, de uma mãe cozinheira, de uma mãe doméstica, de uma mãe que trabalhou, que tirou o sustento dos filhos através do braço, cozinhando para as pessoas. Minha vida não foi diferente de outra família, né? As minhas escolhas me levaram para caminhos diferentes. As minhas escolhas me fizeram chegar a lugares aonde talvez outras pessoas possam se identificar no decorrer com que eu vou contando o meu testemunho de quem eu fui. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu sofri um abuso sexual. Com 7 anos de idade. Eu era muito criança. Eu era um menino que com 7 anos foi abusado sexualmente, né? A gente tomava conta de uma fazenda, perto da casa da minha tia, tinha uma fazendinha e tinha um pessoal que tinha um gado. E ele dava um dinheirinho pra gente tomar conta, sabe? Pra gente cuidar desse gado, né? Então eu fui para poder pastorear esse gado, muito menino. Foi quando saiu do meio do mato um homem, já um senhor, né? Com uma faquinha, né? E ali ele abusou de mim sexualmente. Eu não sei, eu não lembro do dia de fato, mas que foi algo que realmente marcou muito a minha vida. O começo do declínio, né, da minha vida. O tempo passou. As coisas foram acontecendo. No decorrer do tempo, de 7 anos, mais abusos vieram. Mais coisinhas, mais abusos foram acontecendo. Mas mesmo assim, eu continuei crescendo e continuei vivendo, levando uma vida, né, aparentemente normal. Mas ali já foram implantados em mim o pecado, né? Até que chegou um certo ponto da minha vida. Com os meus 19 anos, fui um rapaz que tive inúmeros amigos, né? Fui uma pessoa de classe pobre mesmo, né? Do pobre, mas que convivia com pessoas de nível superior, financeiro melhor do que o meu, né? Eu tive namoradas, namorei,
né? Eu falo que eu tive duas grandes paixões, né? E aí, com essas paixões, eu namorei uma menina e um menino. Olha que loucura isso, né? Começar um testemunho assim. Isso eu achava que era sentimento. Isso eu achava que era o que eu vivia, até eu entender o que estava acontecendo na minha vida. Mas ali já morava. O pecado já tinha entranhado em minha vida. Era só o declínio. Era só passava mais um pouquinho para eu poder começar a chegar nas drogas. Até os meus 20 anos de idade, eu não bebia, não fumava, ia pra boate, tomava refrigerante, Coca-Cola lata, né? A gente bebia refrigerante lata, isso é comercial. Mas enfim, né? A gente, quando nós entendemos o que a gente passa durante esse processo, sabe? A gente achava que era tudo tão normal, né? Mas aí eu conheci um outro grupo, um grupo do que tudo podia. Era um grupo muito liberal, um grupo muito jóia, era um pessoal muito gente boa mesmo. Eram boas praças, entendeu? Eram gente descolada, gente que tinha uma atividade, eles estavam sempre reunidos, era uma turma muito bacana, né? Um dia, eu estando neste lugar, em um bar, uma pessoa me ofereceu um tiro de cocaína. Um tirinho de cocaína. Foi aí que a droga entrou na minha vida, com 21 anos de idade. 21 anos. Foi quando eu poderia ter dito não e disse sim, naquele momento. Foi quando eu poderia ter dito, olha, não quero, não faz parte da minha vida, não bebo, mas naquele dia sim eu aceitei. Por quê? Porque eu estava no meio de pessoas descoladas. Estava no meio de gente que era muito legal. No meio de gente que era muito importante para a época, né? De uma época onde cidade pequena, quem mora em cidade pequena entende, vai identificar, porque é onde há um grupo seleto da sociedade, onde você está ali imposto naquele meio, então você faz parte de um grupinho, de uma tribo, né? Digamos assim. Naquele dia eu disse sim, eu fui lá e experimentei. Eu quebrei a regra, porque geralmente as pessoas começam a fumar maconha, começa com a bebida, depois a maconha, depois a cocaína, depois o crack e assim por diante vem as outras drogas. Mas comigo foi diferente, eu comecei direto com a química. E foi uma paixão, uma avassaladora, né? Eu então comecei a beber para poder cheirar. Eu dizia, não, eu tenho controle sobre isso, isso não tem efeito nenhum sobre a minha vida, a droga ela é só um escape, é só uma forma de aumentar minha distração de final de noite para poder ir na boate e tudo mais. E isso foi realmente durante algum tempo, nós tivemos o engano de que sim, de que a droga realmente a gente tem um controle sobre ela. Nós temos o controle, tem o controle, tem sim. Ela te deixa pensar que você tem um controle. Então eu comecei a cheirar em doses pequenas, comprava uma dolinha de 20 reais na época, dava para 2 final, dava para um sábado e para o outro final de semana, né? Com o tempo isso foi passando, era uma por sábado, e com o tempo foi aumentando, eram 2 por sábado, com o tempo foi passando, eram 3 por sábado, e os anos foram passando e aquilo foi crescendo na minha vida. Foi crescendo gradativamente, né? Gradativamente foi aumentando esse percurso até onde eu cheguei um dia, aí eu bebia para cheirar. Eu falo, olha, eu só cheiro quando eu bebo. Então eu comecei a beber todos os dias para cheirar todos os dias. Eu sempre fui muito trabalhador. Comecei a trabalhar com os 12 anos de idade no açougue, entregando carne, né? De bicicletinha. Com 12 anos de idade. E era muito querido, sempre foi uma pessoa muito que todo mundo me queria por perto, né? Mas não era porque eu era uma pessoa bonita ou porque eu era diferente, não, é porque já existia, a marca da promessa já existia sobre a minha vida. Deus já tinha me escolhido, só que eu não sabia, nem sabia quem era Deus. E o tempo foi passando e eu comecei a cheirar e de repente eu comecei a errar dentro de casa. O primeiro lugar que sofre com dependente químico, né, é a família. Quando a família começa a ver o comportamento da pessoa que está usando, quando a família começa a ver que ele já não é aquela pessoa mais
ele é desinquieto, ele é mais afoito, ele não consegue ficar quieto.